Bom, vamos dar uma olhada nessas equações aqui, que é o principal, que é a aplicação da lei das tensões de Kirchhoff. O que diz a lei das tensões de Kirchhoff? Diz o seguinte: numa malha fechada, olha aqui, numa malha fechada, a elevação dos potenciais tem que ser igual à queda dos potenciais. Então, numa malha fechada, se eu considerar essa malha fechada aqui, vamos chamar de malha 1, pela corrente 1, se eu considerar essa malha aqui, todas as elevações de tensões aqui, somadas, têm que ser igual a todas as quedas de tensão somadas. Isso é o que diz a lei das tensões de Kirchhoff. Ora, quem é que é elevação de tensão nesse negócio aqui, ó? Se eu fizer o somatório de todas as elevações de tensão nessa malha e todas as quedas de tensão nessa malha, o que eu ia fazer? Como é que ia ficar a equação? Eu ia dizer que essa aqui, tá ela aqui, ó, é 1, vou dizer que ela é positiva, porque é uma elevação de tensão, tem que ser igual a quem? A soma dessa queda de tensão mais essa queda de tensão. Então coloquei aqui, ó, nessa malha que eu estou mostrando com o mouse aqui, nessa malha aqui é 1 positivo menos VR1. Quem que é VR1? Queda de tensão em R1. A queda de tensão aqui no resistor 1. Menos, porque isso aqui também é uma queda de tensão, menos a queda de tensão no resistor 3. Então, para essa corrente I1, isso aqui na verdade a gente está falando que esse aqui é o, como é que chama? Essa aqui é a equação da corrente I1. Levando em conta a corrente I1, eu tenho que essa elevação de tensão tem que ser igual a essa queda de tensão, mais essa queda de tensão. Ou seja, dentro dessa malha eu tive uma elevação de 12 volts e eu vou ter uma queda aqui e uma queda aqui. Então, se eu somar os 2 volts mais essa queda, o somatório final tem que dar zero. Então, é isso que está expresso nessa equação aqui. Ou seja, somatório das tensões nessa malha fechada aqui, que eu estou chamando de malha 1, representando aqui para a gente pela I1. O que acontece? Toda a elevação de tensão, no caso a gente só tem essa aqui. Se tivesse duas baterias na mesma malha, eu teria que somar as duas baterias se elas estivessem no mesmo sentido. Se elas estivessem no sentido oposto, eu teria que subtrair. Então, essa elevação de tensão tem que ser igual à soma das quedas de tensão. Quando eu passo a queda de tensão para o lado direito aqui, ela fica com negativo. Então, mais E1 menos VR1 menos VR3 tem que ser igual a zero. Essa aqui é a lei das tensões de Kirchhoff. Bom, aqui, o que está acontecendo aqui? A gente tinha arbitrado aqueles sentidos, mas para resolver usando o determinante, aqui o autor obedeceu esses seguintes sentidos aqui, ó. Ele aplicou a lei das tensões nesse sentido aqui, ó, que eu estou mostrando com o mouse, na malha 1, e aplicou a lei das tensões na malha 2 nesse sentido aqui. Então, o que acontece? Esse sentido aqui está batendo com a corrente, então ficou essa equação aqui, ó. Já esse sentido aqui, ó, ele inverteu para ficar todo mundo no sentido horário. E aí o que acontece? Essa tensão aqui, ó, ela aparece aqui embaixo, ó, E2, ela aparece como negativa, e lógico, essas duas quedas de tensão, né? As duas quedas de tensão, elas aparecem positivas. Isso porque o autor resolveu adotar esse sentido aqui para a lei das tensões na malha. A gente vai resolver exemplos aqui no quadro com esses sentidos diferentes aqui, sem usar determinante, e com esse sentido aqui, né? As duas no sentido horário, aqui tudo no sentido horário, aqui tudo no sentido horário,
inverteu esses sinais aqui da tensão, do E2, por exemplo, aqui o E2 ficou negativo, e as quedas de tensão, essa queda de tensão e essa queda de tensão, elas ficaram positivas por conta desse sentido aqui que ele usou para a lei das tensões do Kirchhoff. A gente vai resolver os dois exercícios aqui. Então, substituindo aqui, ó, essas elevações de tensões tem que dar igual a zero. Quanto que é a elevação de tensão na, na, na primeira malha, na malha 1? Né? Eu tenho 2 volts menos 2, que é esse resistor aqui, ó, esse 2 aqui é esse resistor aqui, que multiplique 1, que é a corrente que atravessa o R1, menos 4, por causa desse menos aqui, ó, menos 4 que multiplique 3. E 3 é aquela corrente que a gente colocou para baixo aqui e chamou, a gente sabe que I3 na verdade é I1 mais I2. Eu poderia, no lugar de I3, colocar um parêntese aqui e colocar I1 mais I2. Eu ia ficar com duas correntes. Aqui embaixo é a substituição dos valores dessa equação aqui. E aí eu tenho esse mais VR3 aqui, ó. Esse mais VR3 aqui. O que acontece com mais VR3? É 4, aí ele aqui, ó, o R3, que multiplica quem? A corrente que atravessa o R3, que é o I3, está aqui a corrente, ó, I3, mais esse VR2 aqui, ó. Quem que é o VR2? É a corrente I2, que atravessa o resistor R2, ele vale 1 ohms aqui, ó. Esse 1 ohms aqui é o resistor R2, e menos 6 volts, que é essa fonte de tensão aqui, ó. Com essas equações aqui, ajeitando essas equações aqui, eu tenho esse sistema aqui, ó. Eu posso montar esse sistema com aquelas equações que a gente viu lá. Na verdade, aqui eles estão fora de ordem, né? Que aqui está o I1 aqui, o I3 aqui, aqui está o I2, e aqui a gente só colocou na ordem. O que a gente fez aqui? Aqui tudo é I1, aqui tudo é I2 e aqui tudo é I3. Nesse caso aqui, eu passei o I3 para cá com um sinal negativo. Aqui, ó, I1 mais I2 menos I3 igual a zero. Então, eu passei o I3 para cá com sinal negativo, e aqui eu fiquei com isso tudo aqui é I1, esse aqui é I1, esse aqui é I1 e esse aqui é I1, esse aqui é I2, esse aqui é I2, esse aqui é I2, esse aqui é I3, esse aqui é I3, esse aqui é I3. O objetivo disso aqui, o autor fez dessa forma para poder usar a solução por determinante. Nós vamos resolver esse exercício também por determinante. E aí eu preciso que os valores, né, que os horários, os sentidos aqui, ó, eu preciso que esses sentidos aqui sejam mantidos para que a solução por determinante funcione. E aí eu preciso completar isso aqui com zero, porque nessa equação aqui, ó, a gente não tem I1. Nessa equação aqui não tem I1. Então, botei aqui, ó, zero, porque aqui é 0 e 1. Nessa equação aqui, ó, essa equação aqui em cima, ó, essa primeira aqui, ela não tem I2, tem o I1 aqui e tem o I3 aqui. Isso aqui é um constante. Então, aqui não tem o I2, por isso que aparece o zero aqui, ó. O 0 e 2. Se a gente quiser resolver por determinante, a gente tem que colocar o valor na posição ali. Aqui tudo I1, aqui tudo I2 e aqui tudo I3. O I3, sim, passando esse I3 para cá igualando a zero, eu tenho o I3 na terceira equação. Então, eu fico com o valor de I3 aqui também. Então, nesse caso, a gente tem aqui o valor de 1. Eu tenho aqui o valor de 1, que vale 1. Aqui nessa equação eu não tenho o I1, por isso que está o zero aqui. Nessa primeira equação aqui,
Eu não tenho o valor de I2, está aqui o 0 e 2, mas essa coluna aqui é a coluna do I2. E essa coluna aqui é a coluna do I3. Então, por determinante, para fazer por determinante, eu tenho que ter as colunas, mesmo que não tenha representação aqui, não tenha valor aqui para I1, eu tenho que botar o 0 aqui. E aqui, como não tem I2, eu tenho que botar o 0 aqui e montar esse sistema. No caso aqui, a gente tem um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Né? A gente tem I1, I2 e I3. E a gente tem 3 equações. Então, daria para solucionar sem problema. A gente poderia resolver isso aqui por um sistema, por substituição ou por determinante.